consultas coletivas. Como trazer a medicina chinesa e esse tratamento tão profundo que nos traz autoconhecimento, ferramentas de autonomia na nossa rotina e um caminho até para a liberdade que a gente tanto almeja dos tratamentos de saúde, da alopatia, dos remédios que nos viciam e nos prendem numa rotina de doença, né? A ideia de fazer consultas coletivas surge primeiramente na ideia de que não existe um médico, um terapeuta, um agente externo que vai ser o sujeito do nosso tratamento antes da gente se apropriar dessas ferramentas. O que eu quero falar quando eu digo, né, esse agente externo? Eu quero dizer que a primeira pessoa que sente, que identifica que as coisas não estão harmonizadas, equilibradas, somos nós mesmos. Quando eu entrei nessa medicina, eu entrei como paciente. E hoje, quando a gente faz a proposta de fazer uma consulta coletiva, é para despertar os pacientes, os terapeutas que existem dentro da gente. Então, quando eu identifico que um sintoma aparece, dentro das consultas coletivas a gente vai ter N formas de agir para acolher, atender esse sintoma. Existem muitos tipos de dor de cabeça, assim como existem muitos tipos de cólica, de dor de barriga, até de resfriados, né? É muito diferente aquele resfriado onde meu nariz fica pingando para onde a garganta está inflamada. Mas é muito comum a gente ouvir aí fora que a gente usa gengibre em tudo, né? O remédio na farmácia que eu vou comprar, às vezes é o mesmo para as duas coisas. Mas na medicina chinesa não. A gente vai entender que existem sintomas de frio, sintomas que reverberam umidade, água, e outros de calor, que reverberam inflamações, né? A nossa circulação pulsando. Então, quando a gente chega numa consulta coletiva, não existe um remédio, mesmo que seja natural, um fitoterápico, um alimento que vai ser bom em todas as situações. O que existe é que a gente coletivamente vai aprender a ler esses sintomas. A gente vai aprender a ler a nossa menstruação, o nosso ciclo menstrual. A gente vai aprender a ler que existem fases dentro do mês, no ciclo feminino, que nem todas as semanas a gente vai estar igual, que o nosso humor pode variar sim, mas o que vai mudar é a forma como a gente vai reagir a isso. Se por um lado na sociedade a gente diz é frescura de mulher, aqui na medicina chinesa e nas nossas consultas coletivas a gente vai dizer é a saúde do coração, é a hiperatividade do seu fígado, é o intestino que precisa estar mais fortalecido para drenar os excessos. E aí a gente vai conseguir criar um mapa e usar essa palavra que está tão decorrente aí, né, na sociedade, do empoderar, que é trazer o poder que a gente geralmente terceiriza, né, para outras pessoas, para as nossas próprias mãos. É claro que muitas vezes a gente vai precisar do terapeuta, do médico, da cirurgia, do exame, do remédio alopático, mas esse caminho que a gente vai construir juntos vai possibilitar que a gente tenha alternativas. Essa alternativa pode ser construindo uma rotina mais equilibrada, entender o que é que me desestabiliza. Se é uma relação, se é um sintoma, uma coisa que eu comi, se é um hábito que eu acho que não é prejudicial, mas ele está sempre ali me desvitalizando, se é a minha autoestima que está muito baixa e não me permite avançar na minha vida onde eu preciso, ou pelo contrário, né, se eu tenho muito ego, muita vaidade. Parece uma coisa distante quando a gente fala de saúde, mas isso são sintomas totalmente relacionados quando a gente vai analisar e fazer um diagnóstico pela medicina chinesa. Os sintomas que a gente tem, às vezes, são pequenas oscilações. É quando a imunidade cai um pouco
num dia de tristeza, num dia de frustração, e a gente não dá um acolhimento para isso. Então, a medicina chinesa, ela traz uma ferramenta de análise muito poderosa, que numa consulta coletiva, a gente cria um organismo que identifica, uma coletividade que acolhe esses sintomas, essas debilidades na saúde e juntos a gente vai criando os caminhos. Então, o autoconhecimento é a saída hoje em dia para que a gente possa se tratar nesse micro e trazer as mudanças para o macro. Tá? No próximo dia 25 de maio, a gente vai estar trazendo um recall do ciclo menstrual que a gente fez no mês passado, para que a gente crie esse mapa da nossa menstruação. A gente vai identificar a cor do sangue, a gente vai identificar os tipos de cólica, o que fazer e o que não fazer na semana da ovulação, nas cólicas que aparecem já no período da ovulação, se o ciclo está longo demais, se o ciclo está curto, se temos uma metrorragia, né, que é aquele sangrar demais, ou se não, a gente está sangrando pouco, se tem coágulo na minha menstruação, se meu intestino desanda. Tudo isso é ferramenta para a gente analisar juntas e a gente vai fazer isso dia 25 de maio aqui em São Paulo e no dia 15 de junho em Recife. Então se inscrevam aqui, peguem o e-mail, mandem, né, as dúvidas de vocês e as inscrições, porque quanto mais juntos a gente tiver, menos a gente vai ficar dependente das cirurgias que hoje em dia retiram o útero, retiram os ovários, fazem curetagens desnecessárias no nosso ciclo, no nosso útero, tirando aquilo que é de mais valoroso na nossa fisiologia. O útero é uma reserva de sangue, de fluidos, que vai nos possibilitar um envelhecer mais sadias. Então, se a gente quer um futuro melhor, a gente tem que começar analisando hoje, tá bom? Se inscrevam e eu vejo vocês nas consultas coletivas.